estamos trabalhando numa série esse mês sobre encontros com Jesus. E serão 4 encontros. Semana passada estivemos vendo sobre a mulher samaritana, né? A bênção que foi. Hoje estaremos vendo sobre a mulher do fluxo de sangue. Está lá em Marcos capítulo 5, verso 25 a 34, que vai fazer a gente refletir a fé que toca Jesus. Repete comigo: a fé que toca Jesus. Marcos 5, 25 a 34, diz assim a palavra do Senhor: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecia muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida, é a tua palavra, Senhor. Que seja apenas eu segurando o microfone e o Senhor ministrando. Que a tua presença seja real, forte, verdadeira e transformadora. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe a vida de cada pessoa, seja conectado online ou aqui presencial, como está a mente, a alma, o coração, a luta interna e externa, e o Senhor tem plano, tem propósito, tem direção, tem vitória nesta noite, no nome de Jesus. Então, Deus, que o teu Espírito possa penetrar lá na nossa alma e nos convencer que o Senhor não apenas tem todo o poder nos céus, não apenas tem todo o poder aqui na terra, mas também está pronto para realizar algo extraordinário na nossa vida. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, todo mundo passa por perdas e dores, sim ou não? Todo mundo passa, sem exceção para ninguém. Talvez você já foi decepcionado alguma vez por alguma pessoa. Eu já fui, e eu acredito que você também. Provavelmente alguém prometeu algo para você e não cumpriu, e você ficou triste, decepcionado, com certeza. Há dores que ninguém vê, fala com você, está perto de você, convive até com você e não consegue enxergar a sua dor ou o seu sofrimento. E até parece que tem dores na nossa vida que nunca vai passar, não é verdade? Às vezes a gente vive circunstâncias, situações que parece que a gente pega: Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Amados, essa mulher, ela estava carregando 3 tipos de sofrimento na sua vida. Ela estava levando o sofrimento físico, ela estava levando o sofrimento emocional e um sofrimento espiritual. E isso por 12 anos, repete comigo: 12 anos.
12 anos não são 12 minutos, 12 semanas, são 12 anos. Essa igreja vai fazer em novembro 10 anos. É mais tempo do que esta igreja tem de vida. Você pode imaginar a dor física, emocional e espiritual por 12 anos. Essa mulher estava doente, ela estava fraca, ela estava isolada, ela não tinha recursos e mesmo assim, ela correu para Jesus. O que você faz quando você está frustrado ou frustrado? O que você faz quando você está com raiva, com ódio? Como é que você age, reage, pensa, vive, quando você está desesperado, quando você não tem resposta de ninguém e nem mesmo da parte de Deus? Como é que você faz? O que você faz, pensa, vive? Eu quero compartilhar pelo menos 3 verdades que eu aprendo nesse texto, para a gente poder vencer a dor física, emocional e espiritual. E a primeira delas é: o sofrimento humano tem limites. Repete comigo: o sofrimento humano tem limites. Tem limites. Verso 25 e 26 vai dizendo: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Dá uma olhada, vamos pensar um pouquinho nessa mulher, irmãos. Ela estava sofrendo 12 anos. Eu não sei o que é sofrer 12 anos. Não sei. Mas essa mulher sofreu. É tempo demais de sofrimento. É tempo demais de angústia. Era uma hemorragia. O que é uma hemorragia? É a perda de sangue, amados irmãos, causada por rompimentos de quê? De vasos sanguíneos. Rompe, está lá dentro do corpo, você não vê, e ele vai girando no seu corpo, vai causando uma hemorragia. Agora imagine isso por 12 anos. Essa mulher, além de doente, além de sofrer 12 anos, ela tinha gasto todo o dinheiro tentando solucionar. Não foi uma pessoa que apenas ficou esperando um milagre da parte de Deus. Ela gastou tudo o que tinha, diz o texto, e ao invés de encontrar a cura, ela piorou, gente. Piorou. É desesperador. 12 anos, uma enfermidade, é algo caótico na vida de alguém. Pode imaginar como é que estava o emocional daquela mulher? Ela querendo ir a algum lugar, mas não podia. Você pode imaginar o tempo que ela perdeu de comunhão com a família, com pessoas, em eventos. Não posso ir, não posso participar. 12 anos. A verdade é que os recursos humanos têm limites, irmãos. O dinheiro tem limite, não consegue comprar tudo. Você pode comprar um ótimo relógio, mas você não compra o tempo. Você pode comprar e pagar um ótimo plano de saúde, mas não garante ter saúde. Tudo tem limite. A medicina tem limite. A paciência tem limite. Como é que a gente aplica essa primeira verdade aqui? Primeiro, pessoas podem ajudar, mas não substitui a Deus. Pessoas com dor, com perdas. Às vezes alguém sofreu um acidente, tem alguém na comunidade que já passou por isso, vem aqui e ajuda. Tem alguém que perdeu um parente, um ente querido, tem alguém na comunidade que já viveu isso, vem aqui e ajuda. Essas pessoas ajudam, mas não substitui a presença de Deus. Não substitui. Não tem jeito. Por quê? Porque há situações que apenas Cristo pode transformar, somente Cristo. É uma dor na alma, é um desespero, talvez no interior, na vida, um grito de socorro tentando alcançar alívio, mas é só Cristo que pode transformar. Você pode pedir ajuda para as pessoas podem te emprestar dinheiro, você resolve um, mas que cria um outro problema. Tem situações que somente Cristo pode transformar. Aí tem 2 perguntas. Qual luta você já tentou resolver sozinho? Porque às vezes a gente não quer passar vergonha pedindo ajuda de ninguém.
A gente é orgulhoso, principalmente nós, homens, somos orgulhosos. A gente está na maior dificuldade, a pessoa, e aí como é que está? Rapaz, tudo 10, maravilha, mas lá dentro, Deus sabe que é um grito de desespero. A gente é orgulhoso, quer lutar sozinho, a gente não tem, talvez a hombridade de dizer assim, eu preciso de ajuda. Segunda pergunta, em quais áreas você precisa depender mais de Deus? Porque tem áreas que você não deixa Deus nem atuar. Tem áreas que Deus vai tentar falar, não Deus, isso aqui quem manda sou eu. Quem decide sou eu. Quem resolve sou eu. Deus não tem acesso, Ele fica só esperando o momento certo. Aí dá azeda do negócio, dá problema, você fala, mas Deus, como é que o Senhor deixou isso acontecer? Como eu, rapaz, foi você que decidiu. Então, a gente vai aprendendo que o sofrimento humano tem limites. Segunda verdade, a fé verdadeira rompe obstáculos. Repete comigo, a fé verdadeira rompe obstáculos. Versículos 27 a 29 nos ensina dizendo, aquela mulher, né, quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aquela mulher ouviu sobre Jesus, e porque ela ouviu sobre Jesus, ela se achegou até Jesus. Olha que coisa incrível, e porque ela se achegou, ela tocou no manto de Jesus. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Aquela mulher ouviu e decidiu tomar uma atitude. Por que é importante ouvir? A Bíblia diz lá em Romanos que é pelo ouvir do Evangelho que a gente tem conhecimento de Jesus. Então, cuidado com o que eu e você podemos ouvir. Se você começa só a ouvir música do mundo, só história de desespero, de desgraça, o seu cérebro não vai detectar se é frio ou quente, ele apenas é racional. Você vai ouvindo o tempo todo, você não presta, você não tem jeito, e aí você começa a acreditar nesta mentira do inimigo. Então, o que você tem ouvido? Porque o que a gente ouve vai influenciando. Se você só vai ouvindo coisa negativa, você começa a acreditar naquilo que você está ouvindo. Aquela mulher vai nos ensinando que ela decidiu, ela tomou uma atitude de ir até Jesus. Mas irmãos, só ouvir o que é bom, só ouvir que é certo e não agir, não resolve nada. Se conselho fosse bom, diz o ditado popular, não era dado, ele era vendido. A gente vai ouvindo conselho, não faz isso, não vai por aqui. Se eu fosse você esperava, mas a gente não, no ímpeto, sabe tudo, a gente toma a decisão e faz, e aí azeda o negócio. Aí a gente começa a perguntar, a questionar, o que foi? Só ouvir, não agir, não muda a nossa vida. Tudo vai continuar, meus amados irmãos, do mesmo jeito. Eu preciso agir, repete comigo, eu preciso agir. Eu tenho que agir como aquela mulher fez, irmãos. Aquela mulher venceu 3 gigantes aqui na ação dela. Aquela mulher ouviu, mas aquela mulher agiu. Ela venceu 3 gigantes. O primeiro gigante que ela venceu foi a multidão. Diz assim, multidão. Ela estava no meio da multidão, e a multidão, de certa forma, estava impedindo aquela mulher de se achegar até Jesus. Vai ter gente que não quer ver você subindo, crescendo, avançando. Gente do mundo e até gente dentro da igreja não fica feliz quando você cresce. Uma das piores coisas é a Bíblia, no livro de Provérbios, vai ensinando que 6 coisas Deus detesta. A 7ª é a inveja. Tem gente que fica dizendo assim, Deus abençoa os outros, quando vai chegar a minha vez?
quando você começar a ouvir e a agir. Foi vencendo a multidão, irmãos. Ela venceu a multidão porque o inimigo não quer que você realize os seus sonhos, que você tenha cura, que você realize aquilo que você tanto almeja. Vença a multidão, não deixe que a multidão impeça de você chegar e tocar em Jesus. Mas o segundo gigante foi a vergonha. Repete comigo: vergonha. Vergonha é aquele estado em que aquela mulher se encontrava. Você pode imaginar 12 anos carregando aquela enfermidade, aquela hemorragia, todo aquele desprezo, e o inimigo tentando fazer com que você seja impedido de romper com as cadeias para desfrutar o propósito que Deus tem na sua vida. Aquela mulher venceu a vergonha, ela venceu a multidão e falou assim: eu já estou com isso há 12 anos, eu vou, porque eu ouvi, ele tem poder, eu creio. E ela foi, rompeu a multidão, rompeu a vergonha e rompeu o medo. Terceiro, medo. Repete comigo: medo. É o sentimento que tenta paralisar, impedir, travar de você desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida. O medo vai tentando paralisar, o medo vai tentando impedir, o medo vai tentando fazer com que você aceite aquele estado em que você está e não creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Mas a mulher venceu a multidão, venceu a vergonha, venceu o medo e foi lá e tocou em Jesus. Qual é a verdade nisso? A fé perseverante se aproxima de Cristo, apesar das dificuldades. A gente já vai aprendendo, amados irmãos, a não desistir. A gente vai aprendendo a crer. Ele pode, Ele tem resposta, Ele tem direção, Ele tem caminho. Seja você jovem, adolescente, adulto, homem, mulher, com muita ou pouca experiência, com muita ou pouca ferida, Deus tem resposta para você em nome de Jesus. Como é que eu aplico isso? Não permita que o medo impeça a sua aproximação de Deus. Às vezes o medo, puxa, mas quem eu sou? Irmãos, eu e você somos farinha do mesmo saco. A única coisa que pode diferenciar alguém aqui hoje e alguém que está lá no mundo é alguém que já aceitou Jesus. É a única diferença. Então, quando a gente começa a perceber que o medo tenta nos impedir de se aproximar de Deus, e Ele sabe que na hora que a gente se aproxima com Deus, a gente rompe as cadeias, a gente deixa o medo do lado, a gente começa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Mas uma segunda aplicação é: fé é agir confiando em Jesus. Não é em mim, não é na experiência, não é na formação. Tudo isso ajuda, irmãos. Formação ajuda, experiência ajuda, mas quem define é o Senhor. O provérbio vai dizendo que ao homem cabe fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. A resposta vem dos lábios do Senhor. E aí você deve perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso que agrada ao Senhor? Essa é a tua vontade? Eu aceito. Porque está lá em Romanos 12, verso 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus nunca quer o seu mal, Deus quer o melhor. Mas se eu só ouço e não ajo, o resultado não vem, continua sendo o mesmo. Mas se eu começo a agir, me aproximando do Senhor e confiando no Senhor, a gente vai aprender a dizer: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou curioso para ver como o Senhor vai resolver isso, porque o teu nome, se o Senhor disse que é para pisar no mar vermelho e ele vai se abrir, eu quero ver o mar se abrir, e vai se abrir. Duas perguntas. Primeiro, o que tem impedido você de se aproximar mais de Deus? Você vai dizer: o trabalho? Não é não. Não é não. Pastor, se eu não trabalhar, eu não venho. Então você deve ler o Salmo 127, que vai dizendo que inútil é você trabalhar dia e noite, porque quem edifica a casa é o Senhor. Você pode trabalhar. Eu conheço muitas pessoas que são fazendeiras, têm dinheiro, trabalharam tudo e disseram assim:
eu perdi tempo, eu só tenho dinheiro. Mas eu perdi, eu trocaria tudo que eu tenho, as viagens, os recursos, para poder ter ganho essa experiência de andar com Jesus. Segunda pergunta: sua fé é apenas intelectual ou é prática? Tem gente que fala assim: Deus é tão amoroso que Ele não vai apertar a cabeça do parafuso. Vai? Pode continuar assim. Porque, e já foi citado aqui, lá em Gênesis capítulo 11, com Noé, durante 100 anos. Sabe o que é 100 anos? Pregar e ninguém se converter. Assim foi Noé. Pensa no desespero de Noé. Pensa em construir uma arca, irmãos. Não é em João Pessoa onde tem um mar. É lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 3.600 quilômetros, onde não tem mar. Todo mundo vai chamar você de louco. Mas ele perseverou. Ele construiu. A chuva chegou. O barco começou a subir. E o texto diz que o Senhor fechou. E eu digo que a Bíblia diz que o Senhor fechou, porque com certeza Noé ia abrir a porta para no desespero. Noé, agora nós acreditamos. Deus está dizendo: tarde demais. Você perdeu as suas oportunidades. Você desprezou todo o tempo da minha graça. Se você acha que a fé é só intelectual, só explicada, só cognitiva, você está longe, mas muito longe de entender que Deus vai muito mais além do que o pensamento. Ele usa o pensamento, Ele usa o conhecimento, mas Ele usa a prática também. Terceira verdade que eu aprendo nesse texto: Jesus vê além da multidão. Repete comigo: Jesus vê além da multidão. Versos 30 a 34. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Olha que interessante, não é no corpo dele, mas no manto. Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Você pode imaginar, meus amados irmãos, no mesmo instante, na mesma hora, no mesmo segundo em que ela tocou, ela percebeu vida vindo na vida dela, e ela curou, ela foi curada, ela sentiu alívio, ela percebeu tudo isso. Jesus sabe de tudo, em todo o tempo, em todo lugar, de todas as pessoas, e eu e você iremos prestar contas a Deus de tudo que nós fazemos, de tudo que nós falamos, de tudo que nós temos aprendido, descartamos ou aplicamos, tudo. É interessante que Jesus percebeu que saiu o poder dele. Ele percebe, a sensibilidade de Jesus é extraordinária. Geralmente o que acontecia é que Jesus ia ao encontro de alguém, Jesus se aproximava, Jesus tocava e a vida daquela pessoa era curada, era transformada. Isso era normal. Dessa vez, quem veio até Jesus, quem tocou em Jesus, foi a mulher. É impressionante, irmãos. Jesus perguntou: quem me tocou? Aquela mulher ouviu e falou assim: como ele sabe? Foi talvez pelas costas, não foi nem frente a frente, foi nas costas. Pegou no manto, irmãos, não foi no corpo, não foi no pé, não foi no braço, não foi no ombro, foi no manto. Jesus percebeu. E olha, Jesus, quando pergunta, Ele está dando oportunidade à mulher para contar o milagre que havia acontecido. Olha os resultados incríveis que aquela mulher nos ensina. Primeiro, ela se aproximou de novo de Jesus. Jesus quer você próximo. Jesus não quer você longe.
Jesus quer você ali pertinho, sentindo o perfume dele, sentindo o aconchego dele. Mas aquela mulher, além de se aproximar, se prostrou. Ou seja, eu reconheço quem é Deus, eu reconheço o poder que Ele tem, porque 12 anos eu no desespero, agora eu não sinto mais dor, eu não tenho mais hemorragia, eu estou curada. Ela prostrou, diz o texto, tremendo de medo, porque talvez, isso é um pensamento meu, talvez passou na cabeça daquela mulher, e se ele devolver a doença? E se ele não permitir que eu mantenha a cura? Tremendo de medo, talvez de medo de contar todos os anos de desespero, talvez com medo da multidão que poderia fazer alguma coisa com ela, depois de saber que ela tocou Jesus, o Rei da Glória. Tremendo de medo, mas ela foi, ela se aproximou, ela se prostrou, tremendo de medo, e diz o texto, contou toda a verdade. Amados irmãos, Jesus sabe. Salmo 139 diz que a palavra nem chegou na nossa boca. Ele sabe de tudo, mas Ele quer ouvir você. Ele faz questão de ouvir o seu coração, de ouvir a sua alma e dizer: Senhor, eu aqui na igreja, eu sou tão bonitinho, tão legal, mas lá na minha casa, ou lá na rua, fora daquelas portas, eu sou uma outra pessoa. Jesus veio, irmãos. Jesus percebe. Jesus não engana. Eu posso ser um pastor pilantra e enganar os irmãos, não quero isso, não estou vivendo isso, mas eu já vi pastor pilantra enganando a igreja. Eu já vi membro da igreja sendo pilantra enganando a igreja, mas não engana a Jesus. Jesus vê, e Jesus vai revelando tudo no tempo certo. Mas olha que coisa fantástica nesse texto. Jesus chamou aquela mulher de filha. Como Jesus ama chamar você de filho, de filha. Essa é o relacionamento, a natureza que Deus deseja ter com você. Por isso que diz, Jesus não ignora a fé sincera. Ele não ignora, Ele não despreza, Ele não deixa a margem da sorte. Ele intervém. E aí, como é que eu aplico isso? Deus vê sua dor escondida lá no fundo da sua alma. Deus vê. É só lembrar de Ana, lá no Velho Testamento, em que ela, no desespero de alma, orando no templo, e aí o sacerdote estava lá, achando que ela estava embriagada, falou: não, meu Senhor, eu estou em desespero de alma. O líder espiritual estava se enganando numa ótica, mas Jesus disse: olha, o Senhor disse para Ana, daqui 1 ano, você vai voltar aqui, grávida, com filho. E ela voltou, e quando Samuel nasceu, ela disse: esse filho não é meu, é do Senhor, e o entregou para ser servo de Deus. Quando a nossa vida, meus amados irmãos, é diante do Senhor, tudo que é mais precioso a gente entrega para Ele, porque mais precioso do que aquilo que nós temos é o nosso Deus. É precioso. É por isso que Abraão não teve problema, entregou Isaac. Falou assim: é para matar, eu mato, porque eu já aprendi que o Senhor é poderoso demais. Segunda verdade que eu vejo, que Jesus se importa com cada pessoa individualmente. Com cada pessoa individualmente, cada uma. Ele se importa com você. As pessoas talvez não demonstrem isso, você não percebe, mas Ele se importa com você. Além de ver a sua dor, o seu sofrimento, Ele se importa com você. E a pergunta é a seguinte: você acredita que Jesus conhece a sua dor? Porque às vezes a maneira como você lida, a maneira como você vive, parece que você não acredita que Jesus vê a sua dor. Segundo, sua relação com Deus é superficial ou existe intimidade? Como é que eu concluo isso, irmãos? 3 verdades que a gente viu aqui. Verdade número 1, sofrimento humano tem limites.
Verdade número 2, a fé verdadeira rompe obstáculo. A terceira, Jesus vê além da multidão. A história dessa mulher do fluxo de sangue nos ensina que nenhuma dor é longa demais para Jesus. Nenhuma. Nenhuma dor é longa demais para o Senhor Jesus. Que nenhum problema é grande demais para o Senhor Jesus. Que nenhuma pessoa é insignificante demais para o Senhor Jesus. Ele está atento, ele olha, ele vê. 12 anos, aquela mulher carregou de luta, de enfermidade, de doença, parecia não ter solução. Os médicos, só frustração, laudos após laudos, pareceres após parecerem, não podiam ajudar. Os recursos se esgotaram, acabou, não tem mais dinheiro, não tem talvez mais a esperança. Mas quando ela ouviu de Jesus, ela tomou uma decisão de fazer algo diferente. Eu vou até ele e vou tocar, e eu creio, serei curada. Talvez você esteja carregando dentro de você uma dor silenciosa. Talvez você esteja numa luta interna na sua vida que ninguém sabe. Talvez um ou outro conheça. Talvez durante anos você está arrastando isso, orando, pedindo a Deus e não tem resposta. A mensagem de hoje é muito simples. Não desista, corra para Jesus. A multidão não impediu aquela mulher de chegar até Jesus. Haverá pessoas que vão tentar fazer isso. A multidão vai tentar impedir de você ouvir e seguir a Jesus. A vergonha não paralisou aquela mulher. O medo não a venceu ao ponto de dizer, não consigo. Ela foi e tocou em Jesus. E aquele toque mudou toda a sua vida e toda a sua história. Hoje Jesus continua olhando no meio da multidão e vê você. No meio da multidão, no meio de tantas pessoas, no meio talvez da dor, da lágrima, do choro, do medo, das lutas, Ele vê, e não apenas o problema, Ele está vendo você. E assim como aquela mulher foi chamada de filha, Deus também quer te chamar de filho, de filha. Esse é o relacionamento que Deus quer ter com você. Talvez você chegou aqui cansado, cansada, ferido, sem resposta, sem saber o que fazer. Mas a mesma voz que falou com Jesus e disse, filha, vai, porque a tua fé te curou. A mesma voz que falou, Jesus falando com aquela mulher, é a mesma voz que está aqui nessa noite para dizer, filho, filha, a fé, a sua fé pode transformar a sua vida e a sua história. Não saia daqui apenas ouvindo sobre Jesus. É fácil, eu vi, foi legal, mas se aproxime dele. Ouça-o, mas se aproxime dele, confie nele e entregue a sua vida a ele. Porque quando a fé toca Jesus, Jesus transforma a nossa vida. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça. O que você vai responder para Deus? Como que você vai sair nessa noite aqui? Se existe alguma área na sua vida que precisa de intervenção divina, este é o momento de você se aproximar de Jesus em oração. Lá na quietude da sua alma, diga, Senhor Jesus, eu quero viver isso também. Eu quero entregar a minha dor, o meu pecado, a minha ansiedade, o meu medo, a minha necessidade. E assim como o Senhor curou aquela mulher, cura o meu coração. Talvez mágoas, dores, ressentimentos. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós. O Senhor tem poder para salvar, para restaurar, para curar,
transformar vidas hoje. O que está te impedindo de correr para Jesus? Correr para Ele, tocar nele pela fé, permitir um novo capítulo na sua vida. O que está te impedindo? Eu quero orar nessa noite, talvez pela sua vida e sua necessidade. Talvez a dor está tão forte lá dentro, ninguém consegue ver. Talvez as suas ações ou reações, as pessoas dizem: como que pode uma pessoa tão legal, tão joia, agindo, perdendo o temperamento, a postura? O inferno quer ver você com eles, mas os céus está dizendo que hoje você também pode, como aquela mulher, ter a vida transformada. Mas a escolha é sua, a decisão é sua. Se há áreas na sua vida, eu não preciso saber de nenhuma delas, a não ser que você queira contar, mas não hoje, não aqui. Mas se há dores, lutas na alma, e você precisa correr para Jesus, se aproximar de Jesus, você pode fazer isso ficando em pé exatamente agora. Eu vou estar orando pela sua vida. Não é um apelo para aceitar Jesus, mas se há uma luta na sua alma, se há dor onde ninguém mais consegue perceber, e nessa noite o texto da mulher de fluxo de sangue falou o seu coração. Deus está dizendo: você ouviu, você pode se aproximar, mas é você que decide. Se você precisa da graça de Deus, da intervenção de Deus para perdoar, para liberar perdão, para amadurecer diante de tantas situações difíceis na sua vida, você pode ficar em pé agora e eu vou orar com você e por você. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Obrigado porque a tua presença é maravilhosa, a tua presença é transformadora. Senhor, a gente não tem noção do que se passa na mente de alguém, no coração de alguém, na alma de alguém. Nenhuma, sem chance. A gente pode ver alguém chorando e deduzir: está triste. A gente pode ver alguém acuado, ressentido, mas só o Senhor pode exatamente saber com precisão a dor da alma. E eu oro por esses que estão em pé, em nome de Jesus. Eles estão dizendo: Senhor, eu ouvi e eu tomei uma decisão, me coloquei de pé para dizer: eu preciso da cura na minha vida. Eu preciso de cura, Senhor, para viver para Ti. Eu preciso de cura para testemunhar quem o Senhor é. Eu preciso da cura para dizer para a multidão que eu estava enfermo, eu fui curado. Eu estava longe, agora eu estou próximo. Eu estava doente, agora eu tenho vida. Ó Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti. Age lá no profundo ser da alma, da mente. E assim como aquela mulher disse: se eu apenas tocar, eu serei curado. Os que tomaram a decisão nessa noite, ó Deus, corresponde à fé de cada um. Que o Senhor possa dizer: filho, filha, a sua fé te curou. Vá em paz e viva uma vida abundante. Pai querido, com certeza haverá outros momentos desafiadores, confrontadores. Espírito Santo de Deus, dá autoridade para dizer para o inimigo, para a multidão, para a vergonha, para o medo, dizendo: medo, vergonha, multidão, hoje você não tem mais poder sobre a minha vida, porque quem reina é Jesus de Nazaré. Quem me curou foi o Senhor Jesus.
E quem é dono da minha vida, das minhas decisões, das minhas escolhas, dos meus sonhos, é o Senhor Jesus. Por isso, medo, vergonha, multidão, seja o nome da enfermidade que for, vai ouvir dos seus lábios dizendo que quem reina é Jesus de Nazaré. Por isso, ó Pai, vai consolidando, confirmando diariamente no coração, na vida, quem é o Senhor e o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Eu oro agradecido, Espírito Santo de Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.